Bom dia. Hoje vamos falar sobre intuição. Deixa eu colocar aqui escrito. Tema. Ok, quando começar a entrar já sabe o tema. Bom dia. Hoje o tema é intuição. Só um pouquinho. Bom, vamos começar. Eu coloquei uma programação, né? Eu tava fazendo assim, sabia? Eu falava na live qual seria o tema do próximo dia. Aí ontem eu falei assim, não, deixa eu colocar uma programaçãozinha. E aí as pessoas se orientam para saber. E hoje a gente vai falar sobre intuição, qual é a importância dela, como acessá-la, de onde ela vem. E assim, tem muita. Hoje em dia menos, eu não sei se hoje em dia menos ou eu tenho convivido com pessoas que têm menos, ou melhor, mais informações sobre o que é a intuição. Mas a intuição muitas vezes é considerado como algo mítico, algo sobrenatural, ou uma inspiração divina. Tem isso, tem a parte da intuição que é uma inspiração divina, mas tem a intuição é uma coisa nossa, do ser humano. Só que temos algumas pessoas têm mais desenvolvido, outras pessoas têm elas menos desenvolvido. É como um sentido. Tato, paladar, olfato. Não tem aquelas pessoas que sentem cheiro de tudo e outras pessoas não sentem cheiro de quase nada? Então, a intuição um dos sentidos que a gente ainda está reconhecendo. A gente conhece os 5 básicos, né? E ele, como um sentido, ele tem uma explicação biológica. Nossa intuição, ela está amarrada aos nossos glândulos basais, né, que responde pelas nossas respostas automáticas. É como se fosse o centro de decisão, como se fosse uma parte onde a gente ele trabalha ali qual é a conclusão, qual é a resposta que você vai ter, e ele não passa necessariamente por uma análise lógica e racional. Como é que isso acontece? Bom, isso acontece da seguinte forma: você cria uma base de dados. Você cria uma base de dados emocional, a base de dados de tomada de decisão. E essas informações, né? E não é só qualquer decisão, é decisão no momento crucial da sua vida. São as emoções que você guardou, são o que você percebeu do mundo. E são coisas que você talvez não, são coisas que você percebeu, mas não passou pela tua mente racional. Já viu aquela pessoa que diz assim, eu não gosto de fulano porque não sei porquê, mas eu tenho a intuição, ou aquela pessoa não A gente tem outras formas de percepção que dão base de informações para essa resposta automática, né? Que é esse responsável. Eu participei de um livro, né, como coautora, que é esse daqui, e o meu capítulo foi justamente sobre intuição. Lá eu falo um pouquinho mais sobre essa parte, né, física. Por que que a gente... Por que que eu digo que isso é um instinto do ser humano, não é algo sobrenatural. Mas tem a intuição, que é uma inspiração, que você recebeu esta inspiração. E aí eu te digo, até como uma pessoa que é espiritualista, você que é médio de alguma forma ou recebe um dom
dom de Deus e recebe algumas informações, tem essa percepção. Toda nossa percepção, tudo que a gente recebe, vai passar pelo nosso centro de inteligência. Se você não tem capacidade de entender, ou seja, você não tem base, se você não tem capacidade de entender aquela informação, aquela inspiração fica deturpada. O que eu digo com capacidade de perceber? Quando você tem, por exemplo, você tem um conhecimento sobre história, tem um conhecimento grande nessa área, e aí a tua intuição ela trabalha muito mais com a forma como você trabalha a história. Como você trabalha esse algo que você conhece. Pode te trazer lembranças de algo que você aprendeu de forma muito forte e aquilo ali despertar a resposta para algo que você está vivendo. Você pode trazer essas informações. Isso eu estou falando até mesmo quando é uma orientação espiritual. Que você diz assim, eu tive uma inspiração, uma intuição sobre o que fazer. O nosso corpo responde a essas intuições com essas percepções que não passa pelo nosso consciente. Nossa mente trabalha muito mais do que nós percebemos. Nós percebemos 1/10 de todo o processo. Enquanto eu estou falando isso, eu estou percebendo o que eu estou falando, mas de alguma forma minha mente está percebendo o que se passa. E aí eu estou atento a tudo que se passa, estou atenta a tudo que se passa, ou simplesmente eu estou só focado. A maioria de nós a gente fica só focado e não percebe muito, mas a gente tem um sistema de percepção. E aí esses gânglios basais, eles responsáveis por essas respostas tão claras e tão diretas, né? Claras, diretas, assim, é isso. Normalmente a maioria das pessoas percebe assim, fulano não presta. Ou não sei por que eu confio em fulano. Né? Permite que essa intuição ela aflore. Eu estou usando o meu livro como referência para eu não me perder aqui. Aqui, ó. Bom, como eu falei, você tem essa base de dados. E essa base de dados, ela te permite, né, você acessar. Mas você não acessa de forma, vamos dizer assim, da forma lógica. 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. Se eu botar vezes 3, tá, então esse 2 na frente não vai somar mais. Você está fazendo uma coisa de forma lógica. Você está lembrando de regras que você aprendeu sobre matemática, sobre resolver expressões, resolver equações. A intuição, ela não funciona com base nessas respostas lógicas. Ela funciona com base principalmente na tua experiência. Ela funciona com base no que você de fato aprendeu. E você aprende quando você pratica, quando você vai lá e faz. Por exemplo, não adianta nada eu dizer para você, seja grato, faça exercícios de gratidão. E quando você fala, eu sei disso, tá, sabe, já fez, pratica. Não, mas eu sei que funciona, fulano de tal faz e funciona. Tá, mas você sentiu funcionar na tua vida, você praticou, você começou esse processo de você experimentar. Porque quando você experimenta e você continua, você alimenta a tua base de dados, você enriquece essa sua biblioteca interna.
você enriquece a tua vida, você dá mais colorido para ela, é como se você tivesse vivendo a tua mente está vivendo num mundo em preto e branco e nuances de preto e branco. E quando você experimenta as coisas, você começa a dar cor para isso. A tua intuição começa a identificar essas cores. Eu estou usando a analogia das cores, mas pode ser qualquer outra coisa. Ela usa aquela informação, um processo de dados, é como um programa, tá? Um computador. Tá. O programa eu acho que é uma comparação pobre, mas vamos supor que você trabalhe com um sistema extremamente complicado e você não seja um programador. Você sabe que você coloca aquela informação ali e dali você vai conseguir extrair um relatório com várias outras informações e até algumas análises, dependendo da complexidade desse relatório. Mas você não sabe tudo que ele está comparando por dentro. Você apenas inseriu os dados e deixou que ele fizesse as contas, vamos dizer assim, deixou que ele fizesse as análises. E aí ele te respondeu aquilo. Você não está vendo, a mente racional não está vendo aquilo. E eu estou insistindo nesse ponto da razão, da racionalidade, justamente para quebrar esse mito de que você não tem intuição ou de que isso não é para você, mas sim, é para todo mundo. É para todos nós, seres humanos. Se você não é um ser humano, lamento, né? Então, se você não é um ser humano, lamento, você não vai ter intuição. Tem algum outro bichinho me assistindo, eles têm instinto, né? Nós também. Mas é uma faculdade natural. Em alguns vai ser mais e outros vão ser menos. Alguns já vai nascer com isso completamente desperto. Outros vai desenvolver durante a vida. Mas tem uma coisa que acontece. Agora vamos botar os senões. Os senões são o seguinte. Você não... Assim... Quando você não deixa, não dá atenção para as respostas da sua intuição, você é como se você estivesse jogando fora toda a sua experiência de vida. E aí, para quem acredita em reencarnação, para quem acredita que a tua alma traz aprendizados que você ainda não sabe, independente de reencarnação ou não, você ignora todos esses aprendizados, justamente porque você quer checar a resposta da sua intuição. Você acredita que aquilo não é verdadeiro. E aí você simplesmente está jogando fora tudo isso por causa que você está buscando uma resposta racional. E como falei, a intuição ela também é uma resposta analisada pela tua mente. Só que não da forma como você conhece, da forma literal. E aí, por exemplo, quando é que a intuição não vai ser boa? Quando que eu vou olhar para minha intuição e vou dizer assim, não, isso não é real? Lá no início eu falei que os gânglios basais eles usam as nossas emoções, tomadas de decisões, nossa experiência para gerar resposta que envia para a gente de forma clara. Se teu emocional não tiver legal, essa resposta da intuição ela vai ficar deturpada. A sua resposta de intuição, e eu estou falando primeiro da intuição natural, como um sentido natural, ela vai ficar deturpada. Porque a cada vez que você tiver uma intuição e teu emocional estiver
estiver abalado, ou você estiver numa situação onde o orgulho está alto, a raiva está alta, a frustração está alta, você vai olhar aquilo e vai colocar todas essas nuances naquela informação. Vamos supor que o sentimento de rejeição esteja alto, você tem uma intuição de algo que fulano está se encontrando com ciclano. Amigos, não estou dizendo nem de traição nem nada disso não. E aí, como o teu emocional está alto, você começa a criar uma história em cima da sua intuição. E a sua intuição, ela fica coberta por todas as informações que você... Todas as informações do teu corpo emocional, essas informações deturpadas. Então, vamos trabalhar assim. A intuição é uma fonte de soluções que a gente tem. A intuição é uma fonte de resposta. E tem investidores da bolsa que trabalham com isso. Quando eu fiz a pesquisa para escrever no livro, eu achei umas coisas bem interessantes que tem alguns investidores americanos e alguns investidores europeus, agora eu esqueci o nome deles, que usam e ensinam, né, outros processos de intuição para você investir na bolsa. Mas quando eu falo isso, eles não estão ignorando os dados, tá? Não estão ignorando as análises políticas, né? Porque quando você fala de investimento, você também tem que olhar a análise política, a análise econômica. Não ignoram nada disso. Mas na decisão final segue a intuição. E o processo deles é bem interessante. Eles têm aquela massa de informação, fazem uma vivência de como é vivenciar naqueles dados, ou seja, eles experimentam, mesmo que seja de forma vivencial, né, de forma de visualização, né? Eu falo vivencial, estou falando mais no sentido da PNL, onde eu começo a imaginar, a fazer uma visualização daquele cenário e ele se põe dentro daquele cenário. E aí ele começa a perceber como é que está o emocional para responder a cada coisa. Claro que antes deles fazerem isso, eles limpavam o emocional. Faziam a meditação, cada um tinha o seu processo. E aí você pensa assim, como eu vou usar a intuição de uma forma, de uma coisa que é tão séria, né? Que é eu investir, tem pessoas que colocam a rentabilidade de uma vida. Só que essas pessoas, elas não colocam a rentabilidade de uma vida, né? Elas investem por profissão. E aí criam outros tipos de mecanismo para investir. E a intuição era uma delas. Quando estava fazendo essa pesquisa, também outra informação, né, que eu fui pesquisar, ver realmente essa coisa do gânglio basal, como ele é de respostas automáticas e está ligado também à nossa fonte de intuição. E fizeram testes com vários enxadristas, né, jogadores de xadrez profissional. Chega um momento que o cara é tão bom, e eu falo cara porque a maioria nessa área é homem, tem mulheres também, mas o cara é tão bom, compete num nível tão alto, que ele já joga usando a intuição. A intuição também é uma forma do aprendizado. Depois que você pegou todas as informações, as respostas vêm dali. Eles treinaram tanto, ensaiaram, fizeram visualizações, experimentaram tantas vivências dentro daquele cenário que as respostas já ficam mais automáticas. Essa coisa de enxergar as próximas jogadas, para um computador é mais fácil. Eu ia falar que o computador é mais fácil, mas não necessariamente, porque a gente compara a gente espera ver a análise.
Vamos lá. Ah, se eu mexer essa peça tal, o outro vai mexer, talvez mexa para cá, que vai... Para chegar nesse grau de complexidade, a mente que a gente usa, a racionalidade que a gente usa no nosso dia a dia, a gente vai ficar horas pensando no próximo movimento. Mas quando você aceita a resposta da intuição, com base na tua vivência, você já viveu várias vezes aquilo. E aí, eu coloquei assim... Eu tô usando, para quem chegou depois, eu tô usando o meu livro como como um roteiro, porque eu quero seguir essa ordem para a live não ficar muito grande. Tá. Eu falei da emocional como corpo, não falei de atrapalhar e não falei do barulho psíquico. Nós temos tanto o corpo emocional, quando ele está atrapalhado, ele confunde a resposta da intuição, como quando a mente está com várias informações, ela cria um barulho psíquico que também atrapalha essa informação. Imagina que você está tentando sintonizar uma televisão. Hoje em dia não tem mais isso, né? Não tem mais tanto isso. Mas você está tentando sintonizar um canal e fica cheio de estática. Ou eu lembro criança tenta aquela televisão de que às vezes ficava um e outro, um sobrepõe o outro, né? Um som sobrepõe o outro. É um barulho psíquico. Você está sintonizando um rádio e aí fica... E às vezes fica o som de um, o som de outro, pega outra coisa. Isso é uma representação... Estou dando esse exemplo para dizer sobre o barulho psíquico. Isso atrapalha, você não escuta claramente, você não vê claramente, isso atrapalha a receber essa informação. Vamos lá, tem formas da gente travar a intuição. O correio não está funcionando, a mensagem não chega. O que é o correio não está funcionando? Eu quero controlar tanto as minhas informações, as minhas emoções, eu quero controlar tanto tudo que acontece na minha mente, que se não for uma explicação lógica, racional, blá, 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 para aquela resposta, você não aceita. Por isso que no início eu comecei a falar da parte física. Então, é como se os correios não estivessem funcionando para chegar a informação. Segundo, é quando o teu emocional, ele está tão corroído, mas tão corroído, tão cheio de sujeira, digamos assim, e tão mal visto, escondido, que é como se na hora que viesse o entregador, o emocional fosse lá e sequestrasse a tua correspondência, sequestrasse a tua informação e entregasse a informação da forma que ele quer, para, vamos dizer assim, ou para ele emergir, né? Para ele subir, para ele vir à tona, porque você está escondendo tanto essa emoção que ele está tentando chegar a um ponto de você reconhecer que você está sentindo aquilo. Então vem junto com essa informação, ele se agrega, né, para uma parasita, ou deturpa e conta a história do jeito dele. É como se pegasse, você está recebendo uma carta e alguém, hoje em dia é mais e-mail, né? Você está recebendo um e-mail e alguém entrou antes, conseguiu um jeito de entrar antes de você chegar na tua caixa do correio e alterar algumas informações ali dentro. Essa é a segunda forma de você não receber a informação. Você até recebe uma informação nesse momento, mas você recebe ela de forma truncada, de forma... parece clara, mas ela está mexida.
não é uma informação confiável. E a terceira forma de você não receber essa informação é com um barulho psíquico. Quando você tá, por exemplo, esse que estava dando aqui no meu celular, é como se fosse barulho psíquico. Você está recebendo a informação, nesse momento o correio chegou, mas na hora que chegou na tua caixa de correio tinha tanta informação, que se perdeu lá dentro e você nem olhou. Ou você pegou um, leu o outro, leu correndo, porque você estava preocupado com as outras mensagens, digamos assim. Há um burburinho, uma falta, como eu dei o exemplo do rádio, né? De você sintonizar várias coisas ao mesmo tempo e você não entender nenhuma delas. Nós vivemos muitas vezes assim, né? Tô fazendo com você no Instagram, às vezes tem uma televisão ligada, um rádio ligado, alguém falando, e às vezes você quer prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Tem pessoas que conseguem sim prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Mas quando consegue fazer isso, está vivendo o momento presente. Está vivendo o momento presente e está de fato fazendo coisas que é daquele momento presente. E não apenas alimentando a ansiedade de fazer tudo ao mesmo tempo. As coisas naturalmente, quando você está no momento presente, naturalmente elas acontecem. Que você está ao mesmo tempo prestando atenção numa coisa e conseguindo perceber outra. Lembrando que nós estamos sempre percebendo, mesmo que não passe pelo nosso racional. E como é que trabalha cada uma dessas coisas? Quando eu digo que o correio não entregou a mensagem, é justamente por causa da mente racional, onde ela diz assim, eu quero isso. Então, é aprender a confiar na sua experiência, a entender que o intelecto é menor que a inteligência. O intelecto é menor que a inteligência. O que isso significa que o intelecto é menor que a inteligência? O intelecto ele vai usar as formas racionais, as formas analíticas da mente. Ele vai se alimentar disso. Isso é ótimo. Você precisa desse alimento também. Não vamos negar a racionalidade. Mas a inteligência ela é muito mais abrangente do que só o intelecto. A inteligência ela pega o que nós consideramos às vezes irracional e vê alguma sabedoria naquilo. Eu li uma historinha no livro do Osho, sem julgamento dessa historinha, mas assim, que ilustra bem o que é a intuição. O pai tinha um ofício que ele era ladrão. E aí o filho, né, começou a crescer, não sei o que, e falou assim, pai, eu preciso aprender o seu ofício. Eu queria aprender seu ofício, eu queria aprender como ser um bom ladrão, não sei o que. E aí o pai falou assim, você quer mesmo aprender? Então hoje à noite a gente vai roubar uma casa tal, uma casa. E aí, quando chega a noite, eles entram sorrateiramente na casa, o pai vê um baú, empurra o filho para dentro, um baú grande, óbvio, empurra o filho para dentro do baú e prende o filho lá dentro. E vai embora. O filho fica desesperado. O que eu vou fazer, como eu vou sair, não sei o quê. E a casa já tinha acordado, que eu tinha escutado um barulho. E aí ele, dentro do baú, ele começa a fazer um barulho de gato. Miau, miau, miau. Começa a fazer. E aí manda a empregada da casa ver o que é. E ela fica escutando o barulho, abre o baú. E o cara empurra ela e sai correndo, né? O filho empurra a empregada e sai correndo. E nessa corrida, ele vê uma pedra enorme e tem um vale que vai dar num rio. Ele vai e pega essa pedra enorme, tá muito escuro. Lembrando que a gente está falando de histórias que o Osho contava, assim, tinha tanta luz elétrica. Pegou a pedra, estava escuro, jogou naquilo. E as pessoas da casa que estavam correndo atrás do ladrão pensaram que ele não tinha visto,
na escuridão e caído. Enquanto isso, ele chegou em casa e aí brigou com o pai. Como é que você faz isso comigo? Que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E aí o pai falou assim, você tá vivo, não tá? Aprendeu o ofício. Tá, Dani, mas o que isso tem a ver com intuição? Esse é um tipo de coisa que você, vamos dizer assim, esse ofício do ladrão é um tipo de coisa que ele não ia conseguir ensinar. Na história, o Osho conta isso e ele fala assim, é um ofício que você não ia conseguir ensinar. Você teria que abrir mão de analisar tudo para você poder sobreviver. É um momento onde você olha o teu momento presente e reage sobre esse momento presente. Ele começou a fazer barulho dentro do negócio, ele não sabia qual era o próximo passo. Ele sabia que ele tinha que sair. Aquilo ali foi uma resposta da intuição dele. Ele permitiu que a intuição libertasse ele. Se ele ficasse, viesse essa ideia na cabeça dele, faz um barulho qualquer aí. Fazer um barulho para a pessoa vir e abrir, né, ver o que era. Não, mas se aí, vamos descobrir aqui dentro e não sei o que. Eu não tô falando para você agir de forma irracional sempre, eu tô falando de intuição, tá? E aí tem todos aqueles outros critérios, eu tô usando essa historinha para ilustrar isso. E é uma historinha, tá? Aí ele vai e usa. Na hora que ele sai correndo, ele não planejou sair correndo e ir atrás de uma pedra. Vai que ele não achasse essa pedra. Ele ia ficar, imagina, ele não sabia dessa pedra, não tinha imaginado fazer isso, tinha roteirizado na cabeça dele o que ele ia fazer, e aí ele não achasse essa pedra, ia ficar procurando, ele ia ser pego. Mas ele passou, ele viu, teve aquela ideia na hora, utilizou e chegou. Tanto que quando ele chega, o pai fala: você está vivo, você chegou em casa, você aprendeu o ofício. Eu não preciso dos detalhes. E por que a história no final dele não precisa dos detalhes? Porque o aprendizado é do outro. A vivência foi do outro. Essa vivência do outro, ele não... Como vou falar? Ela não é transferível. Ela vira uma história, uma anedota, mas não algo necessariamente que vai ser sempre replicado. Porque cada momento é um momento e a intuição responde ao momento. Supondo que esteja... Aqui eu contei essa historinha para dizer assim, quando a mente racional ela começasse a atrapalhar, não deixasse ele fazer esse barulho, ele ia continuar preso. Aí você pode dizer assim, ele deveria continuar preso mesmo porque ele é um bandido. Por isso que eu falei, ele não vai entrar no julgamento da história, é só uma história para ilustrar um processo da mente. Ele podia começar a entrar ali dentro com a emoção abalada e ficar com a emoção abalada e começar a se sentir com raiva do pai, rejeitado. Todas essas coisas poderiam atrapalhar. Estou dizendo que ele não sentiu raiva? Não. Estou dizendo que ele não ficou frustrado com essa forma de ensinar? Não. Estou dizendo que essas emoções não atrapalhou ele a chegar à conclusão. Ele poderia ter escutado a informação que surgiu e ter se confundido com outras coisas, né? Que é o burburinho. Poderia. Mas ele não, ele ficou ali com a informação que ele tinha e ele seguiu. A intuição, ela precisa de uma certa subserviência a ela. Claro, mais uma vez, você atendeu os outros requisitos. O emocional tá trabalhado naquele momento, pelo menos. Você tá aberto a essa informação. E às vezes a intuição ela precisa de uma certa necessidade de abrir mão do controle de tudo. Porque se você estiver controlando tudo, a tua intuição ela não vai funcionar.
Os glândulos basais, eles vão te dar, imagina os glândulos basais como o correio, a agência do correio. E se ela não tem funcionários para entregar essa carta, ou se ao entregar esse funcionário é corrompido, se entregar esse funcionário é corrompido, ou quando chega você não dá importância àquilo que chegou, você começa a estratificar essa função da sua mente. Você começa a endurecer, a cristalizar, e aquilo ali já não vai mais te dar tanta informação. Então, trabalhar com a intuição de uma forma completamente natural do corpo, porque a intuição não é sobrenatural. É usar isso. No livro, eu coloquei uns exercícios. Eu coloquei uns exercícios para você começar a desenvolver a intuição. Eu vou seguir esses exercícios aqui e vou passar para vocês. Primeiro exercício é manter um diário de sonho. Parece bobeira, mas pelo menos por 21 dias, para você perceber, sentir. O que é esse diário de sonhos? Você vai, ao acordar, você vai escrever o seu sonho. Ah, Dani, mas eu não lembro do meu sonho. Justamente por isso, você vai escrever. Você vai escrever, eu lembro de um relógio, e aí do relógio saiu uma cobra, e aí completamente sem sentido. Eu preciso que você exercite essa coisa do sem sentido, sem julgar e sem se julgar. Esse é só o teu inconsciente conversando. E aí tem tipos de sonho, né? Tem vários tipos de sonhos, né? Tem sonhos premonitórios, tem sonhos que são projeções astrais claras, tem sonhos que você está só preso no teu inconsciente, revivendo as coisas do teu dia. Tem alguns tipos de sonho. Você não precisa se concentrar nisso agora. É só escrever. Porque quando no teu sonho vai estar lá tuas emoções reprimidas, vai estar lá coisas que você não resolveu, né? No caso dos burburinhos, vai estar lá como o teu inconsciente processa algumas coisas e você nem sabe. É só escrever, mesmo que seja uma história doida. Eu estava no trem, de repente soltei de asa delta do trem, mas o trem estava no trilho. Você vai só prosseguir com isso, tá bom? Então você... Dani, mas eu não lembro de nada. Mas você tem uma sensação quando você acorda? Eu tenho uma sensação boa. Tá. Dia 14 de abril. No sonho, eu não lembro do sonho. Eu lembro de uma luz, eu lembro de uma cor, eu lembro do sol, eu lembro da lua, eu lembro de uma árvore. É só escrever. Com o tempo, você vai ver que você vai começar a lembrar mais dos seus sonhos. E por que isso é importante? Porque você está aumentando esse canal. Vamos dizer assim, você está dando mais credibilidade para aquele carteiro. Até anotei aqui, qual é a emoção, um guia. Qual a emoção, qual a cor dominante, qual o período do dia, alguém conhecido. Você se vê num sonho como você ou como uma terceira pessoa, você se vê fazendo as coisas, ou você vê uma terceira pessoa sendo você fazendo as coisas, ou você tá ali, vê a sua mão, vê as suas coisas. Se o sonho tem um tema, né? Isso aí mais pra frente. Esse é o ponto 1. O ponto 2, né? O exercício número 2. Tem um caderno de ideias. Você tá no teu dia a dia fazendo qualquer coisa. E aí é bom que tem esse caderno esteja perto de você. Tá ali. E aí, de repente, você teve uma ideia. Nossa, mas como seria interessante um óculos com limpador? Eu pensava nisso quando eu era criança, que eu usava óculos. Como seria interessante um óculos com limpador, principalmente quando você é na chuva.
O limpador. Parece boba, não é? Quando eu era criança, eu imaginava televisões que você podia colocar na parede como se fosse um quadro. Olha só, hoje existe. Mas naquela época era TV de tubo super gigante. E a tela ainda é aquela tela boleada. Mas escreve suas ideias. Assim, por mais boba que ela pareça, e se nesse período, né, que algumas pessoas estão preocupadas com a saúde, outras preocupadas com a saúde e também com a vida financeira, com a subsistência, ou se é responsável por outras pessoas, como eu vou trabalhar com essas outras pessoas, você pode estar preocupado com tudo isso. E aí, ter esse caderno de ideia nesse momento, você pode ter alguma ideia ali, por mais banal que ela pareça, é sua. Né? Tenha essas anotações das suas ideias. Tá, o que está acontecendo? Aí eu até escrevi aqui, o objetivo. Criar uma comunicação entre o consciente e o inconsciente. Cultive o hábito de escrever suas ideias, inclusive as mais loucas, como se fosse uma ideia viável e óbvia. Também para fazer isso por 21 dias. E aqui eu sugiro é a segunda parte do Serenar a Mente, eu sugiro uma meditação para você fazer. Você fazer uma meditação, mas sempre sugiro, eu coloquei essa daqui porque eu acho que ela é a mais fácil de explicar e é a mais fácil de você fazer em qualquer lugar. De você, até se você estiver lavando a louça, e agora a gente lava bastante coisa, né? Mais do que antes. Inspirar, prestar atenção na sua respiração. Inspira e expira. Conta 60 respirações completas. Inspire, respire. Só conte as suas. 60 respirações completas. Presta atenção nela. Mesmo se você estiver fazendo outra coisa, então dá uma parada. Não vai demorar mais que 2 minutos, tá? 1 minuto e meio, 2 minutos. Depende do ritmo como você respira. E não é uma corrida, tá? Não respire mais rápido para terminar mais rápido. E a quarta prática é do você ser grato. Para você estimular seu sistema de recompensa e você encontrar no mesmo caderno das ideias, coloque 3 gratidões diárias ali. Quais são as suas gratidões diárias? Do que você quer fazer, do que você pensou em fazer. Ou a tua gratidão da tua vida. Ser grato por ser grato, tá bom? Então, esse era o tema. Eu usei o livro para me dar uma ordem, porque aqui só vai até 1 hora. E se deixar, eu ia falar do Jung, ia falar de outras informações. Eu ia falar de um livro que eu gosto, que eu gostei muito, que é o Sapiens, né, da formação do cognitivo. Mas eu acredito que para esse momento a gente pode trabalhar isso. Tá bom? Então, até amanhã. Amanhã o tema eu esqueci, mas tá lá na programação, tá lá no meu feed. Dá uma olhada no meu feed. Esse vídeo vai pro YouTube. Eu tenho que colocar o de ontem lá também. Mas esse vídeo vai pro YouTube. E a gente fica aqui com a intuição, que a origem dessa palavra é de olhar para dentro. A intuição vem do latim, ela significa olhar para dentro. E esse olhar para dentro é ver assim, o que está funcionando aqui? O que está acontecendo? Então, siga mais a sua intuição. Aprenda com ela. Se você é do tipo de pessoa que acredita que ela não é uma coisa racional, que ela é apenas para poucos, não, ela é mais um sentido que nós temos e que a gente desenvolve pouco. Então, inclusive é utilizado em métodos de aprendizado também a intuição, né? Como eu falei dos enxadristas,
né? Tem outros exemplos também dos investidores, tem outros exemplos também. Então, beijos, até amanhã. Tchauzinho. Ah, envie isso para alguém se você gostou, se você quer que a outra pessoa veja.